Olá! Bem-vinda a mais essa live. Especificamente vamos falar hoje sobre você, sobre a construção da paz aí dentro de você. Vamos hoje conversar sobre uma mentoria existencial. Vamos falar sobre ciclos, vamos falar sobre a vida. Vamos entender quais os sinais que a vida hoje está te convidando a olhar. Vamos juntos? Todos nós, seres humanos, nós somos seres racionais, vivendo uma experiência, né, aqui nesse planeta, nesse corpo humano, né, que tem essa psique. Então, por isso somos racionais, porque estamos dentro de uma psique humana, mas somos espíritos vivendo uma experiência aqui. E nessa experiência aqui, a gente vai lidar com relações, a gente vai lidar com emoções, e nós já trazemos, assim que a gente chega nesse planeta, a gente já traz dores emocionais, a gente já traz circunstâncias que a gente vai precisar viver aqui nesse planeta. Então, quando a gente tem uma angústia, uma tristeza ou uma alegria, qualquer tipo de emoção, ela tem uma base nesse corpo emocional que já está em nós. Então a gente tem corpo físico, corpo energético, corpo emocional, corpo mental inferior, corpo mental superior, búdico e átmico. São 7 corpos, amores do meu coração. Não é só esse corpinho físico que a gente vê no espelho. Não. É muito além disso. E os estados emocionais, eles aparecem de acordo com vivências que temos nessa existência, que abrem gatilhos de memória. Como assim, Tassi? É muito interessante, amores. Quando a gente entende isso e amplia a consciência, fica muito mais fácil viver. O que eu quero que você saiba? Que os acontecimentos vão abrir portinhas onde estão essas memórias aí dentro de você. Então imagina que você tem uma memória de falta, de escassez na sua vida, de falta. Não importa se nessa existência ou se você já trouxe isso de algum outro lugar. Que você tem aí dentro do seu corpo emocional uma memória de falta, tá? De alguma escassez, alguma dor que você teve. E aí, você tá andando na rua e conversa com alguém e essa pessoa fala assim, você viu que agora tá chegando esse negócio de inteligência artificial, né? E esse emprego que você tem vai acabar. Sei lá, vou inventar aqui, contabilidade. Então você como contadora, você viu que não vai ter mais, né? Contabilidade vai acabar no máximo em 2 anos. Imagina que alguém conversa com você e você tem essa memória dentro de você de falta. O que vai acontecer, amores do meu coração? Automaticamente vai abrir este bloco, ou seja, uma circunstância externa, uma fala de alguém, abre um bloco e vai falar assim, vai faltar. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa urgente, porque senão vai faltar. E aí eu abro aquele gatilho de memória lá no meu campo mental, que alimenta esse bloco que está no meu corpo emocional. E quanto mais eu fico ansiosa, angustiada, nervosa, mais alimenta o meu pensamento. E fica uma retroalimentação, pensamento e emoção, emoção e pensamento. E aí a gente tem estados emocionais. Só que os estados emocionais, eles passam. Acabou aquele elemento de gatilho, aquilo se fecha e eu volto à vida normal. Sim? Então, quando eu pergunto aqui para você, agora, nesse momento, como você está? Literalmente é um estado, não é quem você é. Porque você é o divino em essência. Você é força, você é o eu sou. Eu sou o poder de Deus que traz a manifestação. Eu sou sabedoria divina que eleva. Eu sou amor incondicional que une. Eu sou criatividade suprema que cocria, não importa as circunstâncias. Eu sou verdade que cura. Eu sou fé que fortalece. Eu sou transmutação positiva e dinâmica que liberta. Eu sou Deus em mim. Eu sou livre, próspera e eterna.
Então, os acontecimentos, amores do meu coração, eles vão trazer apenas circunstâncias para abrir gatilhos de memórias daquilo que eu preciso trabalhar em mim nessa existência. Então, se eu sinto a energia da falta, então escassez é um bloco que eu preciso trabalhar nessa existência. Porque qual a primeira missão que eu tenho aqui nesse planeta Terra? Quando eu chego aqui na Terra, qual a primeira missão que eu tenho? Comigo. As minhas curas. Curas de quê? Desses blocos, dessas memórias. Quanto mais limpo eu tenho esse meu corpo emocional, esse meu corpo mental inferior, mais eu tô conectada à fonte divina, mais amplia a minha consciência que eu sou Deus em embrião e que eu tenho todos os recursos dentro de mim. E aí vem confiança, vem paz, vem segurança, vem crescimento constante, vem contribuição, vem a fé, vem a liberdade, vem a paz, vem felicidade, vem realização. Porque o meu estado natural, ele é divino. O meu estado em essência, ele é puro. Só que esse meu corpo emocional e esse meu corpo mental inferior, com todos esses blocos que já estão nele, e a gente na formação do nosso ego, nossos pais, a genética, a cultura e o que a gente já trouxe, são formadores desse ego, que são o conjunto de memórias, tanto no mental quanto no meu corpo emocional. Então, amores do meu coração, eu não sou memória. Eu sou Deus em embrião. Eu sou essência pura. Então, o meu caminho evolutivo é ampliar a luz que já existe em mim. É limpar tudo aquilo que não sou eu em essência. E essas crenças que a gente vai acreditando, que vem ao longo do tempo, vai trazendo esses movimentos internos de angústia, de dor. Só que ao mesmo tempo, olha que interessante, o Criador de tudo que é tão perfeito que ele permite esses desconfortos, porque são eles que vão fazer eu acordar para mudanças que eu preciso ter para sair desse meu ego que está desalinhado para ir para um ego alinhado à minha essência. Então ele me mostra caminhos que eu preciso desenvolver. Então aproveite quando você se sente angustiada. Aproveite a tristeza. Aproveite a insatisfação. Porque ela está te mostrando caminhos de mudança, são recados divinos. Aliás, amores do meu coração, no dia 6 de maio, anote, vai ter um workshop gratuito sobre missão 1, para que você mapeie os principais pontos de desenvolvimento na sua existência atual. Quais são as principais curas que você precisa fazer? E a gente vai colocar luz na sombra. Que sombra? As suas. Nós vamos mapear. Tem uma ferramenta linda, inédita, que eu nunca compartilhei em lugar nenhum, que veio de uma forma linda, que eu vou trazer aqui para vocês no dia 6 de maio, às 19h29, tá? Se você não tá no grupo, lembra que é gratuito, eu não quero nenhuma questão financeira atrapalhando você de se curar. Só digitar quero, que a Thalita manda para você, lá você já entra no grupo para você receber o link da aula. Vai ser no Zoom, vai ser uma aula fechada, porque a gente vai precisar ali de umas 2 horas para aplicar essa ferramenta. E aqui a live ela cai, tá? E no Zoom eu vou conseguir ver você. E a gente vai junto nessa, porque uma das minhas principais missões é auxiliar você a realizar a sua. E no dia 6 de maio a gente vai falar sobre a missão 1, que é isso que eu tô falando com você aqui agora. A sua missão 1, a primeira missão que você tem, é sobre as curas que você precisa fazer com você. E eu vou ensinar você a ler essas memórias, a entender quando vem esse sinal, quer dizer isso. Quando eu sinto essa emoção, ela tá me mostrando esse sentimento que eu preciso curar, que tá lá na raiz.
Lá, em relação ao pai, em relação à mãe, em relação à minha genética, em relação aos meus antepassados, em relação à minha cultura, meus professores na igreja, relacionado a coisas que eu já trouxe antes mesmo dessa existência, que estão lá nas minhas memórias. A gente vai aprender a decodificar sinais da vida. Porque o tempo inteiro a vida nos direciona. Não existe morte. Existe vida. E existem ciclos. Teve uma vez que, há muito tempo atrás, mais ou menos 30 anos, que eu tive uma experiência quase morte, que eu já falei aqui algumas vezes, e que nessa experiência quase morte, eu vi meu corpo, né, ali na maca, e eu não era o meu corpo físico. E a partir de então, eu tenho muitas percepções, muita sensibilidade sobre o que a gente está fazendo aqui. E uma das principais coisas que eu aprendi, um dos principais ensinamentos, né, desde que eu tive essa experiência quase morte, depois você entra no Google, em outros lugares para você pesquisar EQM. Tem muitos e muitos artigos explicando sobre isso. Muitas pessoas já passaram por essa experiência, né? Que a pessoa vê o próprio corpo, vê a vida e depois ela volta. E aconteceu isso comigo. E eu quero passar para vocês a principal lição que eu trouxe, que mudou a minha forma de ver a vida e de entender tudo. Que foi a certeza absoluta de que nós não somos o nosso corpo físico. Nós somos seres eternos. Nós não morremos com a morte do corpo físico. O corpo físico é um corpo que fica na Terra, mas nós não somos esse corpo físico. Então, a morte, ela não existe. Existe vida e ciclos. Vida e ciclos. Esses ciclos, eles acontecem tanto de outras existências e o que a gente vai viver depois que a gente for embora desse plano, outros ciclos, outras vivências, outras dimensões, quanto na própria existência. Você reconhece que você, nessa existência, já viveu vários ciclos? Ou seja, parece que você já viveu várias vidas na mesma vida? Você tem essa sensação? Se você olhar um pouquinho para trás, você é a mesma pessoa de 3, 4 anos atrás? 10 anos atrás? 20 anos atrás? Conta aqui para mim no chat, deixa eu ouvir você. Você é a mesma pessoa ou você já é uma nova pessoa do que alguns anos atrás? Sabe por que eu tô te falando isso? Porque a gente precisa entender que a vida vai trazer movimentos de desconforto quando os ciclos finalizam e eu preciso fazer uma virada. Todas as vezes que eu preciso crescer, que eu preciso evoluir, que é meu propósito maior nessa existência, é a minha evolução. Toda vez que eu preciso evoluir, vai vir o quê? Um desconforto. Porque no desconforto eu preciso fazer o quê? Movimento, eu preciso fazer mudanças. Então, todas as vezes que eu tenho uma emoção ou um sentimento que aquilo me incomoda profundamente, que eu me sinto perdida, que eu tenho vazio dentro de mim, agradeça. É a vida te convidando para o próximo nível. E esse próximo nível, ele traz mais alegria, ele traz mais felicidade, ele traz mais paz para você, ele traz mais interesse, ele traz mais confiança. Só que para isso, eu preciso olhar para esse desconforto, eu preciso olhar para esse movimento da vida e entender que esse ciclo talvez esteja se fechando ou finalizado. E eu ainda insisto em estar nele. O que eu quero te dizer? Eu quero convidar você a fazer as pazes com a vida de uma forma intensa. De ter mais aceitação a tudo que ela traz e entender que ela é sua amiga. Que ela é sua terapeuta. Que ela é sua mãe educadora. Que ela é sua aliada no seu processo evolutivo.
E ela vai trazer pessoas e circunstâncias necessárias para aquilo que você precisa desenvolver. A gente só precisa ampliar a sabedoria para ampliar o entendimento daquela situação. Mas geralmente eu quero que você analise isso de forma intensa. Analise se esses desconfortos, essas dores na sua alma não têm a ver com trabalhos de desapego, ampliar o amor incondicional, aceitação do outro como ele é, não julgamento, ampliar auto-amor. Faz sentido, amores do meu coração? A vida sempre vai trazer circunstâncias para você trabalhar orgulho, para você ampliar a humildade, para você ampliar a serenidade, ampliar paciência, ampliar altruísmo. Presta atenção se a vida não te convida a viver mais o presente, a se preocupar menos, para que você amplie fé. E ampliar fé não é você abdicar de tudo. É você sair do controle total no entendimento que você não tem. E aceitar isso. Porque ninguém melhor que o seu Criador para trazer os movimentos que a vida precisa trazer para você fazer o seu movimento evolutivo. Porque se deixasse por nossa conta, gente, a gente ia ficar ali, ó, tranquilinho na zona de conforto. Só buscando prazer, fugindo da dor. Porque a nossa carcaça humana, ela faz isso. A nossa mente, ela tem o objetivo de ampliar a segurança, de nos proteger. Proteger o quê? A carne, o corpo físico. Mas a nossa evolução, quem comanda é aqui, ó. É o nosso cardíaco. É a nossa intuição de falar, é aqui que eu tenho que ir, mesmo que a lógica diga não. Mas é pra cá que eu tenho que ir. Tem algumas perguntas que eu gosto muito nesse processo de virada, né? Quando os ciclos finalizam, que eu acho muito importante, que eu quero compartilhar aqui com você. Já falei aqui outras vezes também, mas é importante reforçar. Uma das perguntas que eu faço, independente do que está acontecendo na minha vida, é: Senhor, Criador de tudo o que há, Matriz divina, fonte maior, Senhor da vida. Essa circunstância que está vindo hoje, esse desconforto que eu estou sentindo, esse mal-estar, qual o recado dele para mim? Que mudança eu preciso fazer para que eu evolua? Se eu fizer esse movimento X, vai ser bom para mim? Vai ser bom para as outras pessoas que estão envolvidas? Elas vão crescer? Elas vão se desenvolver mais e melhor? Vai ser bom para o todo? Vai haver expansão de consciência? Vai haver crescimento? Isso que eu preciso fazer agora vai me trazer paz aqui dentro? E a partir do momento que eu tenho essas respostas, se elas forem positivas, se todas elas forem sim, o que eu faço? Aí eu uso o meu mental para construir o caminho, para montar o plano. Que estamos num plano material, eu preciso realizar coisas. Eu sou espírito vivendo uma experiência material. Eu preciso concretizar na matéria a minha passagem aqui para tudo aquilo que eu tenho de chamado a cumprir. Eu tenho um chamado de cura do meu ser a realizar aqui. Eu tenho um chamado com a minha família. Eu tenho uma harmonização de relações. Eu tenho perdão para entregar. Eu tenho paciência e amor incondicional para desenvolver. Eu tenho o meu servir para entregar. Eu tenho dons, talentos e habilidades que vão servir as pessoas, porque eu faço parte da natureza. E a natureza é servir. O sol não brilha para si, as flores não exalam seu perfume para si mesmas, os rios não bebem suas próprias águas, as árvores não produzem frutos para si. Servir faz parte da natureza.
E a nossa natureza humana também é servir. É um poema lindo, que eu trouxe aqui algumas partes dele, mostrando que nós todos temos dons, talentos e habilidades e que nascemos para servir pessoas. Da mesma forma que outras pessoas também têm dons e habilidades para nos servir naquilo que a gente ainda não deu conta. E elas para receber aquilo que a gente já deu conta e que ela ainda não. Então nós nascemos para viver em sociedade. Somos uns pelos outros. Então nós temos sim uma missão profissional, o nosso servir. Nós temos uma missão espiritual. Ó, tô vendo aqui a Renata falando, ó. Como calar a lógica para fechar ciclo e deixar ir. Sinto que estou em um momento de resistência. O que acontece muito, Rê, pegando aqui sua fala? Existem os apegos. E o apego vem por quê? Porque eu não sei o que vai vir ali na frente, então eu tenho medo. Então você vai ver memória, tem falta ali, tem escassez, tem questões na memória dessa criança. Então qual é o grande papel nesses casos? Trabalhar o quê? Desapego e ampliar a fé. Então a vida está te trazendo esse movimento para elevação do seu ser. E uma pessoa desapegada e com fé ampliada, ela abre para a sabedoria divina, que é a essência. E aí ela vai ter decisões, ela vai ter ações, ela vai ter pensamentos e sentimentos alinhados a essa essência, que vai trazer infinitamente mais para ela do que a migalha que ela já tem agora. Só que a gente fica preso à migalha, porque a migalha vem do medo. Então, ao invés de eu receber muito, eu me contento com pouquinho. Porque pelo menos o pouquinho eu conheço. Então, qual que é o convite, Rê? Ampliar a fé. Desapegar. Tem um livro que eu tô lendo, deixa eu ver se ele tá aqui, gente. Não tá. Aqui, tá aqui, ó. A entrega incondicional. Como aprendi a confiar no fluxo da vida, tá? Michael Singer, autor de A Alma Indomável. 3 milhões de livros vendidos, tá? A entrega incondicional. Incrível, amores do meu coração. Tô vendo a Jajá. Oi, Jajá, querida. Beijo, meu amor. Olha só, a migalha vem do medo. Sim, Jajá. Medo é expectativa que algo ruim vai acontecer. E a fé? Expectativa que algo bom vai acontecer, que algo que independente do resultado que eu tenho, ele vai me fazer crescer, vai me fazer desenvolver. É isso que eu tô fazendo aqui no planeta. Eu não tô aqui para ficar acomodada dentro de um casulo. A vida é movimento. Faz sentido, Rê Soares? A Érica, ó. Como saber quando fazemos as perguntas se é o nosso mental ou o cardíaco que está respondendo? Érica, a validação é se traz paz. E a paz não é ausência de trabalho, tá? Porque às vezes eu vou fazer uma decisão que vai me dar muito trabalho, uma transição de carreira, uma separação, ou qualquer que seja o movimento da minha vida. Às vezes vai me trazer mais trabalho, só que me dá paz fazer aquele movimento. Porque eu não aguento mais, alguma coisa dentro de mim não aguenta mais continuar daquela forma, porque a vida convida a evolução. A minha pergunta para você é: qual área hoje a vida tá te convidando para olhar? Porque a gente tem um chamado aqui no planeta, amores. A gente tem um chamado aqui. A gente tem a nossa missão com a gente. São 6 elementos, o nosso chamado divino na Terra. A gente tem a missão com a gente tem a missão na nossa família, o nosso servir, a missão espiritual. E a gente tem 2 propósitos e 4 missões. Os 2 propósitos são: propósito maior, evolução. Aprender a amar e a desapegar e continuar nesse ciclo. E a gente tem o propósito menor, é deixar esse planeta melhor do que quando a gente chegou.
Tem causas aqui dentro que vibram o seu coração e que a vida vai te convidar. E você vai perceber. Agora, quando eu sei que é da minha mente e quando eu sei que é do meu coração. Quando é da minha mente, eu posso, se ela vem com ansiedade, com medo, quando ela vem com dor, eu preciso analisar que aqueles sintomas são blocos que já existem em mim, que já estão na minha memória me mostrando o que eu preciso curar. E quando eu sinto uma paz intensa, é porque o ciclo fechou, os blocos que tinham, ok, eu consegui superar e agora é outro ciclo que vem. Então, enquanto eu não sinto dentro de mim que aquele ciclo fechou, ainda tem questões a trabalhar ali. Imagina que é uma transição de carreira. Vou dar um exemplo pessoal para vocês. Na minha transição de fisioterapeuta para esse trabalho que eu faço hoje, de análise existencial, eu tinha clínica, eu tinha, né, era um outro modelo de vida, de negócio, de tudo. E eu senti que ali tinha fechado. Por quê? Eu ficava angustiada quando eu ia para lá. Eu ficava triste. Quanto mais clientes eu tinha, mais eu falava, ai meu Deus, agora como que eu vou sair? Então eu tinha dentro de mim um movimento interno de eu preciso sair, só que aí vinha o quê? Mas como que eu vou sair? Mental. Olha o que meu mental falava. Como que eu vou sair? Tem 16 anos que eu estudo e invisto nesse negócio. Tem mais 5 de formação. A minha vida até agora foi investir nisso. Como que eu vou largar tudo e começar algo novo que eu nem sei? Isso não é... Eu tô insana, não tem sanidade mental aqui. Aí lá dentro falava assim, eu não aguento mais. Eu preciso ir embora. Eu preciso fazer algo que eu tenha entusiasmo, que minha alma brilhe, que meus olhos brilhem para fazer aquilo. E aí eu voltava para casa e falava, não, como que eu vou sair de uma coisa e começar outra? Não, loucura. Não, eu tô empolgada, isso não existe. E aí, isso foram 2 anos nessa tortura mental. Lá dentro, falando, vai. Aí eu falava, mas vai pra onde? Vai pra onde? Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Porque eu queria certezas. Só que o sutil, a vida, ela não traz certeza, ela traz percepções. Ela traz sensações. O entusiasmo, o brilho nos olhos, a alegria, emoções positivas te conduzem. Ó, presta atenção aqui, ó. Olha como você fica feliz quando você estuda desenvolvimento humano. Olha como você fica feliz quando você vai em cursos e treinamentos de autodesenvolvimento. Olha como você fica feliz quando você aplica ferramentas nos seus funcionários para eles se desenvolverem, sobre comportamento humano, sobre cura. Olha como você fica triste quando você tá atendendo fisioterapia, que antes era feliz e agora tá triste. Então a vida tá me contando através das minhas sensações que não é mais por ali. Aí lá dentro, não, mas não posso. Quem falou que não pode? Alguma memória de dor, alguma memória de escassez, alguma memória familiar, ou o pai e a mãe que falou, ou a tia que falou, ou a sociedade que eu tenho medo do que ela vai dizer. Então, amores do meu coração, quando lá dentro sente, mas o meu mental não permite, eu preciso fazer um plano e atender o meu mental. Como assim? Olha que interessante, amores. Eu preciso entregar o que o meu mental precisa. Qual que é o problema do meu mental? Ah, ele vem com um bloco de memória de falta, de escassez. Ah, escassez. Então eu anoto. Escassez. Medo de faltar. Medo de faltar. Eu anoto. Tá. Que mais? Ah, como que eu vou trabalhar numa coisa que eu nunca trabalhei? Eu preciso treinar aquilo, eu preciso ampliar minha competência naquilo, porque senão eu não me sinto segura. Então, o que eu preciso? Ampliar a confiança. Então, eu anoto.
Atender pessoas para ampliar confiança. Eu vou fazendo o quê? Uma autoanálise. Eu vou entendendo o que falta para eu atender aquele meu desconforto para me deixar ir. Porque não adianta eu ir na marra. Eu preciso aceitar que eu tenho dores na minha alma, que eu tenho sombras dentro de mim. E que eu não sou essência pura e infinita, vai a fé e acabou. Não, eu sou um ser humano cheio de questões. Eu tenho sombra, eu tenho memórias passadas, eu tenho dores. Então, amores do meu coração, quando eu pergunto que memória é essa? Quem é que tá falando comigo que não me deixa ir? Deixa eu te ouvir mais. Ah, medo da falta? Ok. O que precisa acontecer para você não ter medo da falta? Ah, eu preciso que você atenda X pessoas e que receba pelo menos tanto para pagar casa e comida. Ah, aí eu anoto. Ah, tá. Então, se eu atender, se eu tiver R$2.000 por mês que eu pagar a minha comida, porque teto eu já tenho, ok. Aí você me libera pra ir. Eu falando com o meu mental. Não, aí eu te libero. E se eu atender pessoas e ampliar a confiança e começar a receber cada vez mais e ter minha agenda cheia? Ah, aí eu deixo você ir. Então, gente, quando a gente toma consciência que a gente está numa transição, eu preciso colocar isso no papel para minha razão me auxiliar a concluir um projeto do meu coração. Não é brigar com ela. É entender como ela funciona e me aliar a ela para esse caminho. Ai, Tassi, mas eu tenho uma questão muito séria. Então eu preciso também buscar o quê? Terapias. Preciso buscar um analista existencial para entender que momento é esse da minha existência, o que eu preciso fazer. Eu preciso o quê? Curar minha criança ferida, eu preciso limpar essas memórias passadas, eu preciso drenar essas emoções, eu preciso ressignificar, eu preciso mudar as minhas crenças. Amores do meu coração, atenda o chamado das dores da sua alma para que ela te libere para ir para o próximo passo. E aí, no momento que você traz ela para a consciência, 50% já que, ó, ela perde força. Porque ela não mais está te sabotando de forma inconsciente. Você fez a pergunta, quem é que não me deixa ir? Medo da falta? Quem é que não me deixa ir? Apego? Quem é que não me deixa ir? Medo do julgamento? Quem é que não me deixa ir? A minha família? Quem é que não me deixa ir? A aprovação externa? Quem é que não me deixa ir? Negocia com essas dores internas. Pergunta pra ela, ok. Ah, tá, você tem medo do julgamento. Então vamos conversar medo do julgamento? Você acha realmente que se eu mudar de profissão, nunca mais eu vou ser julgada? E se eu continuar na profissão que eu estou, eu nunca mais vou ser julgado? Ah, não. Julgamento sempre vai ter. Ah, então já que sempre vai ter, eu prefiro que tenha o julgamento eu estando no lugar que meu coração vibra. Ah, mas as pessoas vão me criticar. Isso é do ser humano, criticar o outro. Ok. Eu me traí? Não mais. Dói mais do que a traição do outro, do que a crítica e o julgamento do outro. A minha própria auto-traição. Eu fechar os olhos pro meu coração. Isso dói. Qual a dica que eu quero te entregar, que eu quero te falar agora? Negocie, anote as suas dores e pergunte para elas o que é preciso para que elas te liberem. Ah, tá. Para eu fazer essa transição de carreira, eu preciso de tanto. Então eu fico na carreira que eu estou com um plano de saída. E quando eu faço isso, inicio o plano, acalma esse bloco, porque eu olhei para ele. Porque as minhas dores querem ser vistas para serem curadas. E quando eu atendo e olho para ela e anoto e vou buscar uma solução, gente, tão simples, às vezes, um FT,
uma técnica de liberação que eu bato só aqui assim, ó. Apesar de eu sentir medo da falta, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do medo da falta, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Aqui, ó, só nesse ponto, ó, eu já inicio um trabalho. Às vezes, eu fecho os meus olhos e falo, eu sagrado que existe em mim, que tem toda a força, poder, sabedoria, amor, criatividade, verdade, transmutação, Deus em mim. Qual o melhor caminho neste momento para atender a tua obra, para evoluir como ser? E ouça. Porque aí dentro vai te dizer a resposta, não tenha dúvida. Onde é que você vai evoluir mais? Se esse é o propósito da existência, esse é o caminho onde você evolui. Se eu não consigo ir porque eu não tenho confiança na próxima etapa. E para que você tenha confiança, o que é preciso? Eu preciso estudar mais sobre esse assunto e atender pessoas. Então, o que você vai fazer? Estudar sobre o assunto e atender pessoas. Mas aí agora que eu ampliei confiança e estou atendendo pessoas e ampliei o meu conhecimento, lá dentro fala para mim, não, ainda não tá bom, precisa de mais. Aí eu trago minha razão e pergunto, alguém que faz isso que eu já tenho, que eu já possuo de conhecimento para essa nova etapa, alguém precisa do que eu já dou conta? Tem alguém no mundo que o meu servir vai auxiliar, mesmo ainda não conhecendo todas as coisas? Porque é uma grande pegadinha que o nosso mental faz. Ele fala, você não tá pronta, você não tá pronta, você não tá pronto, você ainda não é perfeito, você não tá pronta. E sabe por que ele faz isso? Porque, amores, esse lugar não existe de você estar completamente pronto. Você estaria no estado de perfeição. E a perfeição não é deste mundo. Aqui é um caminho evolutivo. Então, aceitar que nós vamos errar faz parte do trabalho aqui no planeta Terra. Tá? Se você usa essas técnicas no meu chamado divino, com certeza, meu amor. Meu chamado divino é o melhor lugar para você clarear essas missões e fazer essas limpezas profundas. Criança ferida, vários, tá? Tem várias técnicas lá de limpeza, tá bom? Lúcia, quem tem dons do Espírito Santo não precisa se capacitar. Deus o escolheu e ele capacita. Lúcia, meu amor, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele entregou para todos os seres humanos recursos internos dele. Centelha divina, ele faz parte de cada ser. Ele já entregou tudo para nós. Agora é a nossa parte. Agora é a gente que tem que dar o passo. Se eu ficar deitada esperando Deus derramar coisas sobre minha vida, eu vou cansar. Eu preciso me movimentar, porque ele age através de mim na vida das pessoas. Eu preciso me movimentar. É uma percepção. Sim? Então, amores do meu coração, o que eu quero falar para vocês é que todos nós estamos prontos para realizar tudo na nossa vida. E Deus já nos deu tudo o que a gente precisa. A gente precisa aprender a ouvi-lo. E a gente só ouve esse Criador no silêncio, não no barulho mental. Na ansiedade ou na depressão, nas questões passadas que eu não fiz. Esquece, já foi.
A vida é agora, o amanhã não existe. Você vai construir seu amanhã agora. O que você vai fazer agora vai reverberar ali na frente. O seu passado é experiência. Pega os aprendizados. Pega os aprendizados. Eu gosto muito de uma passagem quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha, né? Quando ele estava falando sobre os dons, os talentos, e que ele está distribuindo, né, os peixes, os pães, e os discípulos ali, eles ficam... Fala, Senhor, como que vai alimentar todo mundo? Tem mais de 5.000 pessoas ali, né? E aí Jesus fala assim, o que que vocês têm? O que é que vocês têm? E aí eles falam, Senhor, tem 5 pães e 2 peixes. E o que que ele faz? Ele multiplica. Ele multiplica e tem uma infinidade de pães e peixes que alimentam todas aquelas milhares de pessoas. Mas em nenhum momento ele fez sozinho, sem perguntar, o que é que você tem? Me entrega o que você tem e deixa que eu multiplico. É o nosso papel agir, entregar o nosso melhor. E confiar que ele multiplica. Eu só preciso me alinhar a essa força maior. Eu só preciso me alinhar a essa essência divina que já existe em mim. Eu só preciso me alinhar a quem eu realmente sou, porque eu sou único, eu sou única. E Deus age através de mim. Eu preciso me conhecer. Eu preciso iluminar as minhas sombras e entender quais são as questões que eu preciso desenvolver em mim. Eu preciso ampliar este conhecimento para mapear aquilo que me sabota. Lembra que dia 6 de maio você vai mapear as suas dores aqui mesmo. Na verdade, não aqui, no Zoom, tá? Vai ser gratuito, tá, amores? Um workshop que a gente vai fazer de mapeamento das sombras, que é aquilo que bloqueia você, que traz esses pensamentos. Por trás existem memórias, a gente vai mapear suas memórias. Tem 6 principais. Você vai descobrir a sua, qual a principal, tá? Para você entender os movimentos que a vida vai trazer. 6 de maio vai ter workshop, 2 horinhas ali a gente consegue mapear tudo, tá? Vai ter ferramenta, tudo específico. Digita quero aqui, que a Thalita manda pra você, o grupo, pra você receber o link da aula, tá bom? Só você digitar quero, que a Thalita vai colocar você no grupo, pra você receber o link, depois vai ter material ali, a gente vai gravar também, tá bom, meus amores? Porque eu preciso mapear aquilo que me sabota. Porque não é seu lado luz, neste momento da sua vida, que vai fazer com que você prospere. Mas é iluminar a sombra. Porque é ela que te sabota. Então não adianta eu entender e saber que eu tenho luz, mas não olhar e não acolher as dores que existem em mim e fazer meu processo de cura. Eu convido você a fazer esse movimento. E eu garanto para você, com todas as minhas letras, palavras, competências, tudo que eu já estudei, não tem como você sair desse workshop a mesma pessoa que você entrou. Não tem como você não ampliar sua felicidade e sua paz real. Porque o nosso estado natural já é amor, já é paz, já é alegria, já é felicidade. Mas eu não vivo isso ainda por causa dessas memórias passadas. Que vem repetindo geração em geração, que tá esse caos nesse mundo, com pessoas doentes da alma, reverberando no corpo, em todas as áreas, nas relações, em todas as áreas. Sim, amores do meu coração, faz sentido? E hoje eu quero trazer um ponto. Eu quero que você saia dessa live hoje com uma coisa em mente.
uma coisa. Eu preciso que você amplie a aceitação ativa na sua vida. O que é aceitação ativa? É entender que o que vem é pro bem. Anota isso. O que vem é pro bem. Eu só preciso ampliar o entendimento disso. Sim? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ler aqui, tem alguma coisa aqui, ó. Sogra está vindo morar aqui em casa. Acredita que a casa é só do filho. Vou perder liberdade dentro da minha própria casa. Que perguntas me devo fazer, por favor, para aceitar isso melhor? Estou com este problema. Tenho uma nora que não consigo me relacionar. A mesma coisa, né? Só que uma outra pessoa. Sempre me dei bem com qualquer pessoa. Estou tentando, mas não sei o que fazer. Tá, assim, um divórcio quando se tem filhos, igreja e marido pede restauração. Complicado demais. Tá, vamos lá, amores. Vamos falar sobre isso aqui, que eu acho interessante. Sobre relacionamento, sobre pessoas. Vamos entender uma coisa. Nós viemos nesse planeta que a nossa missão 2 é ampliar amor, entendimento, aceitação, tá? Isso não quer dizer obrigatoriedade de convívio. Quando você casa, por todos os estudos de Bert Helling, inclusive bíblico, você forma um novo lar e você segue a vida para frente. Os seus pais te entregam a vida, te criam, te educam para o mundo, princípios, valores e te entregam para o mundo. Se os pais recolhem os filhos e os filhos ficam virados para trás, para os pais, ao invés de ir para frente, construindo suas famílias, prosperando, existe um bloqueio de prosperidade na vida dessa família. Então, sogra, sogro, qualquer pessoa precisa viver a própria vida. Cada família tem o seu modo de viver, tem os seus hábitos, tem as suas crenças, tem seus valores, seus princípios. Sim? Então, cada um precisa viver o próprio espaço, a própria individualidade. E quando existe uma mistura disso de forma intensa, onde existe a invasão, tanto da nora palpitando na vida da sogra como tem que ser, quanto a sogra palpitando na vida da nora, vai existir ali o caos na relação. E sabe quem sofre? Os filhos desse casal. Reverbera padrões para frente. Então, existem limites que precisam ser dados. Então, por exemplo, a Della Fitti aqui tá falando, a sogra tá vindo morar, né? É um caso de doença, né? Ela não se locomove mais, tá com alguma questão importante de saúde, que precisa de cuidados físicos. Não tem problema nenhum. Não permitir a influência, a invasão é uma questão de postura do filho e a sua própria postura, para não permitir invasão, colocar limites, não tem problema nenhum. Relacionamentos precisam de limites para serem saudáveis. E colocar limites nesse momento Della Fitti é o seu trabalho como ser. Para você se desenvolver, porque provavelmente você disse muito sim querendo dizer não. Agora tá na hora de você colocar o seu posicionamento e ver qual a situação vai ser saudável para você. E se essa sogra incomoda tanto, talvez você não tenha colocado limites para ela e nem para o seu marido. O que é saudável ou não para você. Então, bom trabalho, meu amor. Bom trabalho. Sim? A Adriana que tem um problema com a nora, né? Qual que é a questão? Chama a nora. Nora, eu quero muito ter um bom relacionamento com você. O que eu te incomodo? Quais são as coisas que eu preciso fazer para não invadir você, para não desrespeitar seu espaço com meu filho? Eu quero ter um relacionamento saudável com você. O que eu preciso ser? O que eu preciso fazer? Humildade.
crueldade. Porque o que acontece? Às vezes aquela nora, ela sente o filho dividido, o marido dividido. Ela precisa da atenção do marido e o marido tá dando atenção para a mãe para resolver o problema da mãe e tá deixando as coisas em casa. A mãe vai resolver as questões dela, o filho vai resolver as questões dele e da família dele. Separados. Eles vão conviver e compartilhar coisas. Mas cada um é responsável pelas suas escolhas e pelo resultado das suas escolhas. Faz sentido, amores do meu coração? A Neilene, ó. Tassi, em um divórcio, quando se tem filhos, igreja e marido pede restauração. Amada, sempre em primeiro lugar é tentar restaurar o casamento. Primeiro lugar, eu tô com uma questão relacional. Melhorar a comunicação, afetividade, sexualidade e objetivos comuns. Eu preciso alinhar esses 3 pilares. Afetividade, entender o que é amor, o quanto eu desejo que o outro cresça, cuide dele, ele cuide de mim. Eu preciso fortalecer esse pilar, carinho, respeito, cuidado. Eu preciso fortalecer o pilar sexualidade, ter vontade de estar perto, carinho, conchinha, química. E eu preciso alinhar os objetivos. O que é o objetivo do casal? Nós temos objetivos particulares, mas a gente tem também o objetivo do casal. Qual o objetivo do casal? Como que a gente quer criar o nosso filho? O que é saudável para a relação? O que é meu, o que é seu e o que é nosso? Eu preciso deixar claros os acordos. E eu preciso sim, em primeiro lugar, apostar nessa relação e fortalecer o pilar que não tá legal. Tentei, eu quero, o outro não quer, tá tendo briga, discussão, violência em casa. Isso é péssimo para a criação do filho, não é saudável para ele um ambiente desse. Então eu continuo amando aquele ser que foi meu marido como ser. Mas não quero conviver mais, porque os valores, princípios, objetivos, afetividade, sexualidade já destoou. Porque talvez o ciclo tenha fechado. E esse meu filho vai continuar a ter um pai incrível, vai ter uma mãe incrível e vai ter um relacionamento entre os dois incrível. Porque às vezes depois que separa, melhora a relação. E não piora. E às vezes não. Às vezes esse casal só precisa olhar para a própria vida e restaurar aquilo que já tinham ali atrás. Depende, cada caso é um caso. Primeiro lugar, faz tudo pelo casamento e pela família. Não deu, só tem tristeza, tá com violência, prejudicando a criação do filho. Aí não. Aí é uma questão de saúde. Saúde mental, saúde emocional, saúde relacional. Aí tá na hora de cada um seguir sua vida e construir as próximas famílias. Faz sentido, amores? Que mais? Eu tô vendo a Josi, ó, relacionamentos precisam de limites. Sim, meu amor. Adriana, ela veio morar comigo, mas não cuida de nada. Precisa deixar claros os acordos, Dri, para uma boa convivência. Tá, meu amor? Thalita, que mais? Faz sentido. Débora, rejeição e solidão. Quais perguntas fazer para sair disso? Débora, rejeição e solidão, na verdade, não são perguntas para sair disso. É como eu posso preencher dentro de mim. Então, o que você vai fazer? Você vai falar assim, apesar de eu me sentir rejeitada e só neste plano, eu sei que tem um pai maior que me ama. E que me fez única, e que eu sou amada e respeitada. E já sou aceita pelo meu Criador. Todo o resto é segundo plano aqui. E você vai ampliar a sua conexão com o seu Criador. E ele vai preencher essa dor da rejeição e da solidão. Que pode ter vindo dos pais, pode ter vindo de outras existências. Então você vai falar, apesar de eu me sentir rejeitada e só, você não vai negar esse sentimento. Apesar de eu me sentir rejeitada e só, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Sou filho de um Criador maior que me ama, me respeita e me acolhe. E amplia e sente uma luz vindo pelo alto do seu coronário, te banhando.
se cuida, lembra de você pequenininha, vai lá adulta que você é, juntamente com seu Criador e cuida dessa criança. Faz uma visualização. Vai lá no quarto onde ela ficava pequenininha, que ela sentiu isso pela primeira vez. Acolhe, coloca ela no colo e fala, eu vou cuidar de você. Você tá nutrida do seu Criador. A adulta tá nutrida. Ela cuida. Sim? E não crie expectativas sobre outras pessoas. Você vai servir pessoas. E não criar expectativas que elas vão cuidar de você e vão atender essas carências. Nós, como adultos, cuidamos da criança interior, com a ajuda do nosso Criador. Só Ele tem a força e o amor necessário para nutrir esse lugar. Sim, meu amor. E no dia 6 de maio nós vamos fazer um exercício prático que ajuda também a drenar um pouco esses blocos. Tá, meu amor? Colocar limites é duro. Minha flor, mas vai fazer parte do seu aprendizado, tá? A Mercy, depois da traição é muito difícil. Sim, meu amor. Eu entendo completamente. Também já fui traída. E assim, a dica que eu te dou a traição, ela só cessa, ela só para de acontecer quando você traz ela pra mesa e fala, ok, traição, eu quero entender quais os pontos que eu preciso desenvolver para que isso não aconteça mais. Então, o medo de ser traída precisa sair. Quais são os medos que você magnetiza a traição? Então, a gente vai precisar mapear isso. E a partir do momento que eu mapeio esse medo, eu perdoo quem me traiu e sigo. Perdoo e fico ou perdoo e saio. Perdoo e fico com aquela pessoa que me traiu, mas eu perdoo e continuo, porque eu sei que é um processo, que é um padrão que eu vou precisar trabalhar em mim, me curar. Ou eu perdoo e saio dessa relação. Mas eu perdoo e entendo que é um padrão que eu preciso me libertar. Venha, minha flor, no dia 6 pra gente fazer os exercícios de liberação desses blocos, tá? A gente vai falar, vou até anotar aqui, ó. Traição, rejeição, que eu já vi. Abandono, acontece muito. Solidão, tá? Venha que a gente vai fazer exercício específico. Dia 6 de maio, digita quero, tá, meus amores? Tô vendo aqui. Quando parar de se colocar em segundo plano, será mais fácil. A sua vontade dentro de casa e não a dela. Exato, meu querido. Eu sou testemunha disso. Depois que me separei do pai do meu filho, por ele não saber se posicionar em relação à mãe dele, em várias outras questões, que nós começamos a nos dar melhor. Exatamente, Leila. Isso acontece muito, tá? Adri, gratidão pela ajuda. Renova. Tassi, como dividir bens com o marido que não está em condições de assumir a parte dele, sendo que a família é que está cuidando dele? Amada, sobre divisão de bens, não tem saída, tá? É seguir a lei, entregar e cada um é responsável por si. Tá bem, meu amor? Você vai ser responsável por você e por aquilo que te cabe e ele pela responsabilidade dele. Ah, mas ele não dá conta. Ele vai precisar aprender. Se você ficar cuidando, você não permite que ele evolua e cresça. Cada um aí precisa pegar a sua parte e ó, vaza. Vai fazer a sua parte, cuidar da sua vida e ele vai cuidar da vida dele. Tá bem, meu amor? E ele vai crescer. Ele vai crescer. Muitas vezes, gente, falando não e deixar a outra pessoa... A vida vai trazer o aprendizado, você não se preocupe, tá? E às vezes a gente quer ajudar tanto que atrapalha a evolução do outro. Tá bem? Maria, mas para isso é preciso se curar. Caso contrário, atrairemos outra pessoa e isso. Geralmente a gente vai atrair o padrão que a gente precisa curar, tá? A gente precisa limpar. 6 de maio, tá, amores? Digita quero pra você receber o link pra você vir participar desse trabalho de cura. Não tem como, gente. A gente precisa quebrar padrões, senão a vida não anda. Não anda. Josi, apesar desses sentimentos, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Exatamente. Obrigada, Tassi. Estarei com vocês. Gente, depois pode assistir a live de novo, tá?
vai ficar aqui 48 horas. Depois ela vai lá para a comunidade, pro Essentia Club. Tem vários cursos lá dentro, treinamentos. É R$38 por mês, tá, gente? Só para manter a plataforma. Fica lá aquela infinidade de coisas, encontros semanais com Fá de ampliação de essência. Já, aliás, 9 horas ele tá aqui, 9 ou 9h30, não tô me lembrando, acho que 9. Pra fazer o trabalho lá na comunidade de elevação do ser, de cura, tá? Entregue, isso, Catarina. Gente, eu vou finalizar que já tem um encontro com a comunidade, tá? Tô vendo a Silva, tá? Queria não ser a provedora de casa, resolvo tudo. É um peso, viu, meu amor, quando isso acontece. Agora tem que ver por que você tá atraindo esse tipo de pessoa com você, que não provê, tá? Às vezes você tá sendo mãe dessa pessoa, precisa entregar o que é que você tá disposta e que não pesa, e o que o outro está disposto e ver se vale a pena. Essa pessoa vale a pena? Vamos combinar aqui, ó. Vamos fazer um acordo. Olha, eu entrego isso que pra mim não é pesado, eu dou conta, eu gosto de trabalhar, de servir, e você entrega isso. Vamos combinar? Senão, minha flor, é outro filho que você arrumou, tá? As pessoas têm que crescer e a gente tá junto pra um ajudar o outro nesse desenvolver. Se eu ficar só pagando as contas e provendo e não trazer clareza, o outro nunca vai sair desse papel, tá bom? Tento sair da casa dos meus pais, mas eles falam que por tomar medicamentos sou incapaz de viver por si. É mentira, viu, meus amores? Ele só quer que você fique próximo, porque na verdade eles estão incapazes de lidar com a sua ausência. Você precisa se desenvolver e sair de casa vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, tá, Catarina, querida? Que mais? Queria muito te conhecer pessoalmente. Ah, Lu, vem falar oi pra mim. Gente, depois vocês assistem a live, tá bom? Tem encontro já. Essentia Club é uma plataforma muito rica, vale muito a pena. É verdade, Érica, querida. Amores, depois a gente vai finalizar a live. Se você já quiser entrar agora na comunidade para já iniciar o trabalho de cura, você coloca lá no direct Essentia Club, tá? Essentia Club, que a Thalita manda o link para você. É R$38 por mês para manter a plataforma. Tem cursos de cura além do ego, tem curso lá de independência financeira, parte material, parte relacional. Tem os encontros semanais de cura, de atendimento. É lindo, gente, é um movimento lindo de elevação do ser. É uma plataforma, uma comunidade para essa egrégora que quer se desenvolver e já entendeu que a gente precisa uns dos outros, tá bom? Vai ter ao vivo agora às 9 horas, tá bom, amores? Um beijo para você. A gente se vê na comunidade agora às 9 horas ou na próxima semana, tá bem? Às 19h29 e no nosso evento de cura, que vai ser dia 6 de maio. Não perca, pro seu bem, pro bem da sua família, dos seus filhos, das pessoas que te cercam, do seu trabalho, da sua prosperidade, da sua paz interior, da sua felicidade. Não perca, porque a grande questão que a gente não sente essa paz, essa felicidade, é um estado interno de sofrimento. E a gente precisa só limpar, é só um estado, porque a gente é essência e luz. Beijo no coração, amores! E a gente se vê em breve, tá? Beijo. Deus abençoe.